Primatas. Autor: Clayton Stedler. Capítulo 6. O primeiro sangue. Acordei com o cheiro forte da manhã. Não era apenas terra úmida ou fruta madura. Havia algo metálico, distante, que eu não conseguia identificar. Ajustei os óculos e calcei as botas, o coração já acelerado antes mesmo de sair de casa. A moto rugiu quando liguei o motor, cortando o silêncio das ruas ainda desertas. O vento frio me acertava o rosto, bagunçando os cabelos e lembrando que o dia prometia tensão. Cheguei ao zoológico e entrei pelo portão lateral. A estrada de terra parecia ainda mais silenciosa do que o normal. Cada passo da minha bota ecoava com um som seco que parecia amplificado pela quietude do lugar. O sol iluminava parcialmente as plataformas de madeira, e o pequeno rio artificial refletia a luz como se fosse vidro líquido. Quando me aproximei do viveiro, percebi algo estranho. O espaço estava vazio demais. Havia movimento, mas não o habitual. Os chimpanzés que deveriam estar dispersos, brincando, observando, permaneciam em grupos. E então eu percebi, Bob não estava com os outros. Ele caminhava sozinho em direção ao rio, o pelo molhado do orvalho colando-se à pele. Sinistro observava, silencioso, do alto de uma plataforma. 2 de seus seguidores já se deslocavam na mesma direção, passos firmes, silenciosos, calculados. O ar pareceu congelar por um instante. Não havia gritos, nem exibição, apenas intenção. Eu senti um arrepio subir pela coluna. Segui observando, escondida atrás da grade, ajustando os óculos pela milésima vez naquele dia. Cada músculo do meu corpo se tensionava sem que eu pudesse controlar. Eu queria intervir, mas sabia que qualquer movimento meu poderia mudar o que estava prestes a acontecer. Bob se aproximou da borda do pequeno rio artificial. Parou, virou a cabeça, e foi o suficiente. Sinistro, desceu com a precisão de um predador. Tentei observar, mas não dava para ver nada daquela distância. Peguei minha marmita da mochila e olhei em volta. Era quase meio-dia, e a maioria dos funcionários já tinha desaparecido para almoçar. O ar ainda carregava cheiro de terra molhada e água dos viveiros. Mas meu estômago reclamava. Resolvi caminhar devagar até a ala dos peixes. Queria um pouco de silêncio, observar a água cintilando, os peixes deslizando suavemente entre as rochas artificiais. Cheguei lá e encontrei alguém já sentado no banco de concreto com uma marmita aberta. Ela era alta, ombros largos, cabelo preso num coque apertado e tinha olhar firme, que parecia pesar cada gesto que eu fazia. Oi! Murmurei, colocando minha marmita ao lado. Ela ergueu os olhos, avaliando rapidamente, e depois voltou a mexer na comida. Eva, certo? Disse, a voz firme, quase um comando. Sou a Patrícia. Cuido da baleia. Prazer, respondi, sentando-me. Eu estou na ala dos chimpanzés. Ela fez um gesto de aprovação, sem muita cerimônia. Bom lugar, mas vou te dar um aviso de amiga. Cuidado com o chimpanzé de cicatriz. Engoli a colher de arroz por um instante. Cicatriz? Perguntei, tentando manter a naturalidade. Eu achei que ele fosse apenas calculista. Eu até dei um apelido, Sinistro. Ela olhou diretamente para mim, e pela primeira vez seu semblante relaxou um pouco. Bom nome, disse com firmeza, mastigando devagar. Esse aí não é qualquer chimpanzé, ele veio de outro zoológico. Meu coração acelerou. Outro zoológico? Sussurrei. O que aconteceu? Ela respirou fundo, olhando para o pequeno tanque onde a baleia se movia preguiçosamente. A cuidadora dele lá era uma senhora idosa, tranquila, experiente, mas não deu tempo de nada. Ele a matou. Ela pausou, deixando as palavras pairarem no ar como uma sombra. Acidente ou não, nunca saberemos direito, mas depois disso, transferiram ele. Vieram os protocolos, mudaram a rotina e agora está aqui. Senti um arrepio subir pela minha espinha. Meu estômago virou. Cada gesto de Sinistro, cada teste de limites,
Cada olhar calculista que eu tinha presenciado nos últimos dias começou a fazer sentido. Não era apenas inteligência. Era experiência e violência possível. Então, ele já matou alguém. Minha voz saiu quase inaudível. Patrícia apenas me olhou firme, como quem diz que eu precisava entender sem precisar repetir. É por isso que você precisa ter cuidado. Ele não age por maldade, mas sabe exatamente o que faz. Cada movimento dele tem intenção. Cada teste é um aviso. E você, novata, precisa aprender a ler isso antes que seja tarde. Engoli em seco e olhou para minha marmita. Comer não parecia mais prioridade. Eu vou prestar atenção, disse, mais para mim mesma do que para ela. Eu notei. A linha invisível, o jeito que ele observa os outros. Ela assentiu, satisfeita. Então você já está vendo, Sinistro não é só um chimpanzé. Eva, ele é história viva, experiência e cálculo. E eu espero que você saiba respeitar isso. O silêncio caiu entre nós. O único som era a água da baleia, deslizando com uma suavidade enganadora, e meu próprio coração batendo alto dentro do peito. Quando terminei de almoçar, levantei-me devagar, levando a marmita vazia. Patrícia me lançou um último olhar, sério, mas sem julgar. Vai com cuidado e não subestime Sinistro. Ele aprende rápido, mais rápido do que você imagina. Enquanto caminhava de volta para os chimpanzés, senti que o zoológico tinha acabado de ficar ainda maior e mais perigoso. Não eram apenas os limites invisíveis, não eram apenas os testes que eles armavam. Havia história, intenção e algo sombrio que eu ainda precisava compreender. E Sinistro, com sua cicatriz discreta, me esperava do outro lado da grade. Me aproximei e vi Jorge retirando um chimpanzé pelo portão. O que aconteceu? Perguntei. Jorge me olhou. Um chimpanzé foi morto. Eu olhei para a criatura e reconheci. Era Bob. Fiquei calada. Será que foi coisa do Sinistro? Jorge continuou. Não houve correria, não houve alarde. Disse que o chimpanzé levou um golpe rápido, preciso, uma força concentrada que parecia calculada para intimidação e dominação. Eu fiquei mais atenta às grades e... Horas depois, quando Maculo finalmente apareceu, encontrou o corpo uma mancha escura espalhada na terra úmida. Ele olhou para Sinistro. O silêncio que se seguiu era mais pesado do que qualquer grito poderia ser. Nenhum chimpanzé ousava se aproximar. Ninguém se movia. Apenas olhares tensos, estudando a cena, registrando a hierarquia que acabara de se ferida. A partir daquele momento, ninguém mais andava sozinho. Os grupos se reorganizaram. Cada passo era medido. Cada aproximação calculada. A linha no chão não era apenas território. Era vida ou morte. E eu percebi, pela primeira vez de forma crua e inegável, que a selvageria que eu acreditava simples e instintiva era, na verdade, um código de sobrevivência frio e preciso. Eu ajustei os óculos novamente, tentando decifrar a lógica silenciosa do viveiro. O rio corria como antes. A luz refletia nas folhas, mas nada parecia igual. O primeiro sangue tinha sido derramado, e o ar estava carregado de aviso. Eu respirei fundo, sentindo cada cheiro, cada sombra, cada movimento como se fossem premonições. E ali, observando, compreendi que o que eu chamava de selvagem não tinha inocência, tinha estratégia. E a partir daquele dia, cada passo no viveiro seria um teste. Woke up with